Então, o Filho de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Isso sim a gente pode chamar de fantástico, né? Isso sim é um grande fenômeno, admirável. O Senhor se torna semelhante a nós, menos no pecado. Essa é a encarnação, concebido pelo poder do Espírito Santo. Você tem lido a respeito do anúncio do anjo Gabriel a Maria, a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ler Lucas 1, 26. A gente está tratando de algo tão importante, fica meio sem nexo assim se a gente não ler a passagem. Está no Evangelho de Lucas. Lucas era médico, ele é considerado aquele que entrevistou Nossa Senhora, porque ele traz mais detalhes. É o Evangelho que traz mais detalhes a respeito de Nossa Senhora, da anunciação do anjo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Jesus era chamado Nazareno, Maria morava em Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, queridos e queridas, nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo. Deus manda um anjo e primeiro ele pede o consentimento de Maria e Maria dá o seu sim. Então Maria tem esse grande papel na obra da salvação. Foi sem ajuda de nenhum homem, não foi necessário nenhum varão para que o Filho de Deus se tornasse carne, fosse gerado no ventre de Nossa Senhora. Então, chegou a plenitude dos tempos e essa promessa se realiza. Nascido da Virgem Maria. E aqui é importante nós compreendermos como que a igreja vê a Virgem Maria. Mas eu pergunto para você também, como que você vê Nossa Senhora? Qual que é o seu relacionamento com ela? Hoje, com o protestantismo avançando, o crescimento do protestantismo, os católicos têm aquele grande receio de que podem estar idolatrando Nossa Senhora, né? Mas a gente vai ver como que a igreja vê. A gente vai ver quem é Nossa Senhora. E a gente vai perceber que Maria, ela só quer a nossa salvação. Ela foi esse instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre os dogmas de Maria. O que são dogmas? É o que a gente vem estudando. São verdades de fé professada pela igreja. Sexta, mas é necessário acreditar nos dogmas de Nossa Senhora? Sim. Nos dogmas, sim. Para você ser católico é importante. Não é só importante, mas é imprescindível você acreditar nos dogmas de Nossa Senhora, assim como é imprescindível você acreditar em todas as verdades de fé professada pela igreja.
Então, os dogmas de Nossa Senhora, eles não estão assim bem explícitos na Bíblia. É fruto da tradição e da luz do próprio Espírito Santo na igreja. A gente sabe que é o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. E esse Espírito, ele age na igreja. Então, eu preciso acreditar na igreja. Eu preciso acreditar na promessa de Jesus de que mandaria o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, certo? A nossa igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então, quando a igreja proclama um dogma, ela não proclama do nada. Ela é depois de anos e anos de estudo, de oração. Aí o Papa finalmente proclama o dogma. Aí é uma verdade de fé. Aí eu posso acreditar. Os evangélicos, eles não são católicos. Então, eles têm outra mentalidade, eles têm outro entendimento. E por muitas vezes, eles pecam com relação a isso. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre Nossa Senhora, Catecismo 487. 487, 488. Nascido da Virgem Maria. O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, a sua fé em Cristo. Deus enviou seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho uma filha de Israel, uma jovem de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui vai falar que desde toda a eternidade, Deus a escolheu. Então, Maria, ela não é uma pessoa qualquer. Jesus não poderia nascer de uma pessoa qualquer. Assim como Deus planejou, escolheu aquele povo, preparou a chegada do seu filho, ele escolheu Maria. Escolheu Maria da raça de Davi, da descendência de Davi, que morava em Nazaré, desposado de um homem chamado José. Então, tudo isso, meu irmão, foi a preparação de Deus para a vinda do seu filho. Então, vamos ao primeiro dogma. Continuando assim na Virgem Maria, retomando aqui um pouquinho, rapidamente, Maria ela é considerada a segunda Eva. A primeira Eva pela qual entrou o pecado no mundo. A segunda Eva entrou a salvação no mundo. Obedecendo, Maria se fez causa de salvação para todos nós. Na desobediência de Eva foi desfeita pela obediência da Virgem Maria. Então, o primeiro dogma que nós vamos estudar é o dogma da Imaculada Conceição. Para a gente entender o dogma da Imaculada Conceição, a gente precisa entender que essa santidade absoluta, superior de Nossa Senhora, porque a santidade de Maria, ela está bem acima da nossa santidade. Então, tudo isso se deve à escolha de Deus por ela, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo merecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho amado de Deus. Ele escolheu Maria e poupou Maria e livrou Maria do pecado original. Então, é o dogma da Imaculada Conceição. Mácula quer dizer mancha. Imaculada é sem mancha. Maria nasceu sem o pecado original. Então, Deus livrou Maria do pecado original por conta dos merecimentos do seu Filho Jesus, por conta do cumprimento de uma promessa, por conta de ela ser a escolhida. Por isso, o anjo, quando sauda Nossa Senhora, ele já diz, Ave cheia de graça. Maria plena de graça. Quando Maria, se você continuar lendo Lucas lá, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, que o anjo falou para ele que ela estava grávida, quando Maria cumprimenta Isabel, grávida, o filho de Isabel se estremece de alegria, vibra no ventre de Isabel. E o que Isabel diz? Ave cheia de graça. Então, a Ave Maria mesmo, a primeira parte da Ave Maria, ela é bíblica. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Foi a saudação do anjo. Bendito é o fruto, é o que Isabel vai dizer aqui. Bendito é o fruto do seu ventre. De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Salvador? Então, ela não sabia. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone.
Maria ficou sabendo da gravidez de Isabel no 6º mês pelo anjo. Aí ela foi até a casa de Isabel, que era longe. Quem visita lá Israel, né, fala que são vários dias de viagem, montanhas e tal. Maria foi visitar sua prima, ficou com ela até ela ganhar neném, ficou por lá até Isabel ganhar neném e voltou para casa. Então, ave cheia de graça, ela é plena da graça. O Senhor é convosco. Então, em vista dos méritos de Cristo, ela foi redimida pelo pecado. Ela é de uma forma assim, mais sublime do que nós. Está na Lumen Gentium, que é um documento da igreja, diz assim, o Papa escreve isso aí. Maria, ela também foi salva pelos méritos de Cristo, só que não foi da mesma forma que nós, foi um pouco diferente de nós. Enquanto nós fomos feridos pelo pecado e depois nós somos lavados pela água do batismo, Nossa Senhora não. Ela já foi redimida, preservada do pecado. Certo? Enquanto nós nascemos com a nossa natureza fragilizada, ferida pelo pecado, e depois pelo batismo nós somos redimidos, Maria não, ela já nasceu imaculada, sem a mancha do pecado. Então Maria, ela tem um nível de santidade, na hierarquia da santidade, Maria ela está bem acima de nós. Segundo dogma, Mãe de Deus. Mas antes da gente ir para o segundo dogma, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da Imaculada, que o dogma, depois que o dogma foi proclamado, Nossa Senhora apareceu em Lourdes. Vou falar um pouquinho aqui das aparições de Nossa Senhora. As aparições de Nossa Senhora, meus irmãos, já é assim considerada como um carinho de Deus para conosco. Porque a revelação plena de Deus, ela se deu na pessoa de Jesus Cristo. Então você não é obrigado a acreditar nas aparições de Nossa Senhora para ser católico, certo? A igreja, quando acontecem as aparições, a igreja ela demora muito para ela assinar embaixo. Então, uma das grandes aparições reconhecidíssima pela igreja é a de Nossa Senhora de Lourdes, em 1850, por aí, na França. Nossa Senhora, ela apareceu para uma jovenzinha muito simples, que morava num vilarejo lá, que falava lá um dialeto, e ela era bem, a Bernadette, né, Santa Bernadette, ela era assim pequenininha, raquítica, meia doente, não tinha muito conhecimento, tinha pouquíssimo conhecimento. E Nossa Senhora, um dia Bernadette andando lá, Nossa Senhora apareceu para ela. E conversou com Bernadette e pediu para Bernadette falar com o bispo. E Bernadette foi. E aí o bispo perguntou para ela quem que estava aparecendo, quem que tinha aparecido para ela, quem que ela dizia que era. E pediu para Bernadette voltar e perguntar para ela, quem é a senhora? E Bernadette voltou e numa próxima aparição ela perguntou, quem é a senhora? E Nossa Senhora falou lá em francês, eu sou a Virgem Imaculada, não, a Virgem não, eu sou a Imaculada Conceição. Isso, o dogma já tinha sido anunciado, o dogma da Imaculada Conceição. Aí Bernadette, que nem falava bem francês, saiu repetindo aquilo. Eu não sei falar francês, eu não sei como que foi a frase que Nossa Senhora disse em francês. Mas ela saiu repetindo aquilo pelo caminho, na sua inocência, na sua simplicidade. E ela chegou para o bispo e falou. Ela disse que ela é isso. Aí quando ela falou isso para o bispo, aí ele acreditou. Por quê? Porque Bernadette ela não sabia nada a respeito dos dogmas, né? E ali Nossa Senhora continuou aparecendo para Bernadette e ela disse para Bernadette cavar em determinado lugar que ali ia surgir uma nascente de água. E Bernadette foi lá e cavou e surgiu ali uma nascente, uma fonte que jorra até hoje. E assim, os milagres de Nossa Senhora de Lourdes são inumeráveis, são incríveis. Milagres mesmo, caso de cura que a saúde, que a ciência já tinha dado por encerrado,
coisas assim que a ciência não tinha respostas. Tem muitas curas, Nossa Senhora de Lourdes, até hoje. Então a peregrinação lá é muito forte. E assim confirmou, Nossa Senhora vem e confirma por meio de Bernadette o dogma da Imaculada Conceição. E a gente vai para o próximo vídeo conhecer mais um pouquinho sobre os dogmas da Imaculada.